Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal, mensagem da última hora.org.br, você que já é inscrito no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso desejo é que este canal esteja sendo um canal de bênçãos na sua vida, que esteja ajudando a sua fé, alimentando a sua alma, pois aqui você vai encontrar aquilo que verdadeiramente alimenta a alma, que é a palavra de Deus. É somente a palavra de Deus que alimenta as nossas almas. Tudo que não for a palavra de Deus, nós alimentamos o nosso intelecto, alimentamos a nossa inteligência, alimentamos as nossas emoções, alimentamos a aquisição de conhecimento, mas a nossa alma não é alimentada se não for a palavra de Deus. Muitas pessoas confundem, às vezes dizem assim, isso alegrou a minha alma. De certa forma, a pessoa pode achar, pensar que está alimentando a sua alma, porque ela se sente bem, ela se sente satisfeita, ela se sente confortável, ela sente um sentimento de paz, mas essa que se chama de paz, na verdade não é paz, porque a verdadeira paz, ela vem da alma, é um sentimento espiritual, é sentimento que vem da alma. E muitas vezes nós achamos que estamos em paz, mas aquilo é temporário. Ela passa, né? Então, na verdade, está no campo das emoções. A verdadeira paz é aquela paz que está no coração, é a paz da segurança, de quando, diante de qualquer situação que você estiver passando, diante de qualquer dificuldade, diante de momentos que você não tem para quem contar os seus problemas, você está numa situação, às vezes a gente passa por isso, de estar numa situação em que você não tem a quem recorrer. Você fica totalmente perdido, totalmente sem rumo, tudo o que você tem de recurso não é suficiente, né? Não estou falando de dinheiro, estou falando às vezes de amigos, de pessoas que estão ao seu redor. Você olha ao seu redor e fala, estou numa situação que eu não tenho a quem confiar esse problema. Tudo que eu vou dizer, tudo que eu vou falar, parece que as pessoas não me entendem, não me compreendem. As orientações que eu recebo, eu sei que não são as melhores, não vai resolver o meu problema, vai alimentar um conflito. Eu estou vivendo um conflito, eu estou diante de uma situação conflituosa. E sempre que eu procuro ajuda, aquelas pessoas que poderiam me orientam, mas me orienta e acaba aumentando o conflito. E eu preciso então de quê? Para esses momentos, para resolver aquela situação. Nós precisamos de algo que a palavra de Deus nos ensina muito claramente. Um dos homens mais sábios da terra, considerado um dos homens mais sábios da terra, que foi Salomão. Eu já estou entregando aqui o que é que ele tinha, né? Ele tinha sabedoria. Veja, se nós estivéssemos hoje diante de uma situação, hoje está mais fácil, né? Hoje que nós estamos diante de uma situação que Salomão se colocou, nós olhamos para a Bíblia e falamos, eu sei como agir. Tá, mas Salomão não tinha uma Bíblia. Salomão não tinha um livro contando que o rei Joaquim, Sebastião, Anderson, sei lá, qualquer nome, né? Anteriormente a ele viveu uma situação como aquela e então ele podia tomar como exemplo. Nós podemos tomar ele, qualquer outro personagem bíblico como exemplo, mas Salomão não tinha. Ele precisou de quê para decidir naquele momento aquela situação em que ele foi colocado diante daquelas duas mães, né? Não vou contar a história aqui, se você não conhece, fica aí uma lição de casa, procura na Bíblia. A história de Salomão, quando se viu diante de duas mães
que estavam com 2 filhos. Uma delas tinha um filho que havia morrido e a outra tinha um filho que estava vivo. E uma dizendo que era o filho vivo era dela e o morto era da outra. E a outra dizia: não, senhor, o rei, majestade, na verdade o filho vivo é meu e o morto é dela. Como que terminou essa história? Se você não conhece, indico que você leia essa história completa. Está aqui na Bíblia, né? Se você não sabe. E o rei Salomão, então, teve muita sabedoria, teve sabedoria de Deus. E você vai ler a história, você vai ver que ele pediu sabedoria. E Deus deu-lhe sabedoria. Então, nós também somos colocados, às vezes somos sujeitos, ficamos diante de situações conflituosas, às vezes, que cabe a nós resolver, e nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, pedimos ajuda de um, pedimos ajuda de outro, pedimos ajuda de especialistas, e os especialistas não dão uma solução para nós. Os especialistas acabam nos colocando em situações que vai piorar ainda mais o conflito. Estou dizendo de vida diária, você já deve ter passado por isso em algum momento na sua vida, se não passou, pode ser que você passe. E como resolver uma situação como essa? Antes disso, para você resolver uma situação como essa, porque às vezes não dá tempo de você ir atrás e de pedir sabedoria. Você já tem que ter pedido. Deus já tem que ter te dado sabedoria. Por isso, prezados irmãos e irmãs, é que nós sempre estamos trabalhando, lembrando, insistindo aqui no nosso canal. Crie relacionamento com Deus através da sua palavra. Leia, medite, ore, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus Espírito Santo para você compreender as Escrituras. Recentemente nós falamos aqui no canal, há muitos trombeteiros dando trombetas, dando sonido incerto. O que é isso? O que é sonido incerto? Se você fizer essa pergunta com todo o respeito, você não tem conhecimento da Bíblia. Se você não souber o que é um sonido incerto, se você não souber identificar o que é um sonido incerto, espiritualmente falando, você pode estar sendo enganado, enganada e não está sabendo. Você pode estar interpretando a palavra de Deus de forma equivocada, quando nós não devemos interpretá-la. O interpretar a palavra de Deus já é um equívoco. Nós não devemos interpretar a palavra de Deus. Quem interpreta a palavra de Deus entra em confusão. O que nós precisamos é de algo que vem através do Espírito Santo, que é a revelação. Há inúmeros trombeteiros, ministros, pastores, ou qualquer que seja o nome que se dá àquele que prega, evangelista, pregador, pastor, auto-intitulados profetas, seja quem for, estão interpretando a Bíblia, criando métodos, criando maneiras únicas que não existe, que não tem sentido de acordo com a palavra de Deus. A única maneira, o único método, a única forma de nós compreendermos a palavra de Deus, as Escrituras, é buscando o Espírito Santo. Deus tem seus meios, Deus tem seus homens, Deus fala através de profetas, sim, mas pode o profeta falar. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai compreender o que o profeta falou. Ah, mas Amós 3,7, nós vamos ler essa escritura aqui daqui a pouco. Amós 3,7 diz que Deus fala através dos profetas. Então basta eu ouvir o profeta que está tudo certo. Não basta ouvir o profeta. Você pode ter ficado assustado agora. Peraí, mas que história que é essa? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sim, mas ouvir com olhos, ouvir
ver com olhos e ouvir com ouvidos abertos pelo Espírito Santo, porque senão você vai ver e não vai enxergar. Você vai ouvir, vai escutar, mas não vai ouvir. Você não vai compreender. Você vai ver e não vai compreender, vai ouvir e não vai compreender. Então, o ouvir, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Está certo, mas não é só ficar ouvindo. Você tem que compreender. E a compreensão, ela vem através do Espírito Santo. Fica muito claro para nós, quando Jesus pregava para as grandes multidões, as multidões não compreendiam nada. Ou você não conhece a Bíblia, ou você nunca leu a passagem em que os discípulos, nem os discípulos compreendiam o que Jesus pregava. Até eles próprios tiveram que sentar com Jesus e pedir: Jesus, abre os nossos olhos. Aí Jesus abriu. Que Jesus? Jesus foi lá e pegou o olho dele assim, ó, os olhos deles, e abriu. Fez, sabe aquela brincadeira que a gente faz de meter, que as crianças fazem, né? De segurar o olho e ficar segurando assim, aí você nem pisca. Foi isso que Jesus fez. Gente, óbvio que não. Não foi Jesus que foi lá e abriu os olhos deles. Oh, vocês estão com os olhos fechados, por isso que vocês não estão vendo o que eu estou pregando. Não. Jesus entrou na mente espiritual deles. Como é que ele entrou na mente espiritual deles? Através do Espírito Santo. Dentro do corpo chamado Jesus, tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, de forma espiritual, abriu a mente deles. Aí hoje nós vamos ficar querendo o doutor, o especialista, o reverendo, o apóstolo, o profeta, o semideus, ou seja lá o que for, abrir os nossos olhos através de blá 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 para nós compreendermos a Escritura. Que infantilidade! Que infantilidade espiritual! Que falta de conhecimento das Escrituras! Nós queremos que através de teologias e de intelectos e de esclarecimentos de garganta humana, queremos compreender as Escrituras. Então não é nenhum extremo e nenhum outro extremo. Não é o basta ouvir, basta ler que vai nos fazer compreender, mas também não adianta querer ter um eloquente, um dom maravilhoso de convencer, de convencimento humano. Isso não vai nos fazer entender a interpretação da palavra de Deus. Um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro. Dois extremos. No centro vem o Espírito Santo. Ah, mas você está inventando alguma coisa. Não estamos inventando. Nós já trouxemos aqui nesse canal a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. O mensageiro dizendo, um irmão, recentemente nós trouxemos aqui, ele pregando e dizendo, um irmão um pouco antes, cita o nome do irmão, que o que ele ia falar era verdade, não ia ofender o irmão. O irmão tinha citado em púlpito, dizendo que este mensageiro que nos trouxe a mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias, sobre os quais tem vídeo, tem link com a série Você Crê na Bíblia, abaixo de todos os nossos vídeos aqui, e ele foi apontado como que ele ficava em cima do muro, porque ele não caía uma denominação nem outra, né? Eu não me lembro se ele cita, mas ele andava entre os assembleianos, entre os pentecostais da época, ele cita o nome dos tabernáculos, das igrejas que chamavam, além da Assembleia de Deus, outras, Batista e outros que existia nos tempos em que ele pregou aqui, né, no tempo do seu ministério. E então ele diz que esse pregador disse que ele ficava em cima do muro, que ele não pendia nem para o lado dos assembleianos, da Assembleia de Deus, e nem para o lado dos batistas ou outros que acompanhavam, que o chamavam para pregar. O que ele disse? Ele falou: prezado irmão, não é que eu fico em cima do muro, é que eu fico no centro. Oh, coisa boa, né? Saber identificar o que é o centro. E no centro são pouquíssimas as pessoas que andam. É por isso que Salmos diz: 10.000 cairá de um lado, 1.000 cairá do outro. É muita gente que cai no sentido de andar nos extremos.
mas tu não serás atingido. Aquele que fica com o centro não é atingido, nem atingido é, cai daqui, cai dali. Quer dizer, um vai para um lado, outro vai para o outro, quem fica no centro vai para o centro. E qual que é o centro? É buscar o Espírito Santo. E é isso que essa mensagem nos traz. Esse é o chamado desta mensagem. Este é o chamado para que aconteça o que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 25, também já tratamos disso aqui. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo nunca mais será envergonhado. Agora, o que acontece? As pessoas ficam ouvindo trombeteiros, dando sonido incerto, levando um para o extremo e o outro para o outro, e perdem a visão do centro, perdem aquilo que é o que de fato precisa ser feito. E conforme nós citamos, Amós capítulo 3 e o versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o que o profeta faz? O profeta prega, o profeta traz mensagem. E essa mensagem que nós temos recebido, que Deus tem nos enviado através de um profeta verdadeiro, não é esses profetas de internet não, que fica aí se auto-intitulando profetas e levando pessoas a se confundirem, perder a fé. Não, é profeta verdadeiro, chamado por Deus. E ele pregando um de seus sermões que tem o tema A Maneira de um Verdadeiro Profeta, foi transcrito em PDF, foi transcrito em literaturas, né? Nós temos o PDF, é gratuito, se você quiser, é só pedir. Nós lhe encaminhamos, tem link abaixo dos nossos vídeos, só basta entrar em contato e solicitar que nós te encaminhamos esse arquivo, né? E então, como foi transcrito em literatura, no parágrafo 45, ele diz assim: e quando ele trouxe a mensagem, ele quem? Está falando do profeta Amós. Quando ele trouxe a mensagem, a impressão é de que todos os sacerdotes, pregadores, profetas daquela época deveriam ter vindo e se arrependido ao verem a condição do lugar. A mensagem vem e ela mostra as sujeiras que estão acontecendo dentro do povo chamado evangélico, até mesmo dentro do povo chamado da mensagem, para ir um pouco mais a fundo, as sujeiras, a podridão dos sistemas organizados. Então, quando a mensagem verdadeira vem, eles deveriam se arrepender ao verem a condição do lugar, ao verem a corrupção moral. Mas quando ele começou a profetizar com a palavra do Senhor, ela era estranha para eles. Quando mostra a verdade, quando se mostra a verdade da palavra de Deus, as pessoas acham que não é a verdade, é muito dura, era estranha. Eles não sabiam nada a respeito dela. E este é um quadro bem parecido com o de hoje. É estranha a mensagem do Senhor. A igreja não sabe nada a respeito disso. Quando eles ouvem as pessoas se levantarem, entregar uma mensagem em línguas desconhecidas, darem interpretação, dizerem que determinada coisa está para acontecer, as pessoas viram a cabeça, vão embora, pensam que as pessoas estão loucas. E eles veem alguém no espírito se levantar e profetizar, ou entregar uma mensagem do Senhor. Bem, as pessoas da igreja do mundo hoje pensam que a pessoa perdeu o juízo. Isso é estranho para eles. É estranho para eles. Porque hoje estão praticamente na mesma condição
que estava naquele dia. É essa condição que estamos hoje. As igrejas todas se organizando, independente do que está pregando. Ah, mas está pregando a mensagem, mas está organizado. E se está organizado, a própria mensagem diz que está errado. Mas como a mensagem é estranha, então é agradável, as pessoas aceitam e seguem. Mas não adianta ficar gastando saliva, não adianta ficar tentando mostrar intelectualmente. É preciso voltar ao original. É preciso uma mensagem que leve-nos de volta ao altar, no sentido de buscarmos o Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos leva para o centro. Sem Espírito Santo, ou nós vamos ficar à direita, ou nós vamos ficar à esquerda, no sentido de extremos. E quem fica no extremo fica perdido, fica à margem. À margem não tem segurança nenhuma. E nós temos recebido uma mensagem que, sem nenhuma mistura nela, sem querer usar ela para usá-la como uma forma de organizar-se, e que o Espírito Santo abra os seus olhos para você poder compreender o que é isso, não dá para ter centro. Não dá para falar que está no centro. Agora, no centro é nem um extremo e nem o outro. É buscar a compreensão através da revelação do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Que Deus te ajude, que Deus te ajude a abrir os seus olhos para que você pare de ser enganado, enganada, se você está enganado, em um extremo ou em outro. São vários extremos, mas especialmente dois. Que Deus te ajude a identificar e ajude a você a receber a essência da mensagem que Deus nos enviou para os nossos dias, que é viver, crer a partir da compreensão, mas tendo os olhos abertos pelo Espírito Santo, não pelo tanto que ouve, não pelo tanto que é convencido intelectualmente, nem o extremo, nem outro. Centro, entendido, compreendido, mas revelado pelo Espírito Santo. E agora, prezados irmãos, nós vamos orar. E creia, confie na sua oração. Mesmo que você não esteja compreendendo o que está sendo dito com relação à palavra de Deus. Para isso precisa de compreensão, para isso precisa do Espírito Santo para abrir a sua mente, se você não está compreendendo. Mas uma coisa é certa, se você tem uma necessidade, a falta de compreensão não vai impedir de você receber bênção. Porque a fé para receber bênçãos, cura, libertação, ela não é uma fé tão elevada quanto da compreensão. Isso é importante você saber. Você pode começar a experimentar a presença de Deus através de uma cura. E aí você vai conquistando fé até que o Espírito Santo abra a sua compreensão espiritual para que você compreenda as Escrituras. Mas já vai experimentando o Cristo. Já vai experimentando a presença de Deus aí na sua vida. Já vai experimentando através de cura, de libertação, pedindo sabedoria para resolver um conflito, um problema, alguma situação que você está envolvido e não sabe resolver. Faz isso. Fecha os olhos então agora, se você pode. Entregue a Deus o teu problema. Você vai ver Deus agir na tua vida se você tiver fé. Senhor Jesus, eu creio, Pai, em cada uma das promessas que estão neste livro, na tua palavra. E eu creio que o meu irmão, que a minha irmã, mesmo que ainda não tenha atingido a fé para compreender o que é o centro da mensagem, o que é o centro do evangelho que Deus tem nos enviado para os nossos dias, o evangelho dos últimos dias, eu creio, Pai, que eles podem já ir experimentando viver na presença do Senhor. Por isso eu oro para que este lar, para que esta vida seja inundada do teu amor, de cura
de libertação, porque o Senhor pagou o preço por cada cura que nós precisamos, por cada necessidade que nós precisamos. O Senhor pagou o preço, então nós podemos pedir: Senhor, dá-me sabedoria. Eu preciso de sabedoria para não ser enganado, para não ser enganada, para resolver problemas complexos. Pai, eu oro que haja cura, libertação, bênçãos inúmeras sobre esta vida, sobre esta família. Abençoa, Senhor, atende cada necessidade. Te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós nos falamos em breve aqui, através dos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde, até breve.